também novidades a respeito aí da CPI. Igor, a gente sabe que no propósito dessa CPI há uma menção ao Amazonas, ao governo do Amazonas, aliás, não ao governo do Amazonas, porque isso não poderia, mas assim, a chegada de insumos ao Amazonas, insumos que estariam sob investigação pelo fato de que o governo federal não teria enviado em número suficiente o oxigênio, os remédios. O que você tem de informação a mais sobre isso? É um ponto curioso, Carla, que vale a gente destacar, porque no requerimento ali do senador Randolfo Rodrigues, ele pede que um dos pontos a serem investigados seja a atuação do ministro Eduardo Pazuello e do Ministério da Saúde naquele colapso que aconteceu em Manaus, que a gente tanto exibiu aqui na CNN, com a falta de oxigênio, com o aumento do número de casos. E em meio a tudo isso, o estado do Amazonas, que é onde a capital Manaus está localizada, deve ter 2 representantes na CPI. Isso tem um peso político. Dos 3 senadores do Amazonas, pelo menos 2 já foram aí indicados pelos seus partidos, como o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, e o senador Omar Aziz, que é do PSD do Amazonas. Então, isso indica ali que dos 11 senadores que vão fazer parte da CPI, pelo menos 2 são do Amazonas, o que indica que isso sim deve ser um dos focos principais da CPI. E isso assusta o Palácio do Planalto, porque essa crise toda ali envolvendo Manaus e o estado do Amazonas como um todo é inclusive alvo de um inquérito, lá no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, esse inquérito até depois desceu do Supremo Tribunal Federal após a saída de Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde. Mas há um inquérito, há uma investigação já na Justiça sobre a atuação do governo federal naquela crise de Manaus e agora aí deve ser um dos principais pontos também dessa CPI no Congresso.